há uma antífona cantada em latim que se inspira nas palavras da primeira leitura de hoje do profeta Isaías e que por muitos séculos foi como que uma das antífonas cantadas, ou seja, quase que um hino, mais características do tempo do Advento, que é a Rorate Caeli, cuja estrofe inicial dizia Rorate Caeli de super et nubes pluant iustum, que é justamente mais ou menos o que dizia a tradução: céus, deixai cair orvalho das alturas, e que as nuvens façam chover justiça. Fato, quem quiser depois pode, inclusive, no YouTube, basta escrever Rorate Caeli para poder escutar, é belíssima essa antífona. E fato é que ela sempre foi característica do tempo do Advento, com efeito, no domingo que vem será a antífona de entrada da Santa Missa, mas foi escolhida justamente porque, de algum modo, ela resume o que é o tempo do Advento. Por um lado, o desejo de que o céu possa se abrir, que possa descer essa graça, no caso o orvalho, que não é outra coisa senão uma representação simbólica da graça de Deus que vem até nós. De fato, o próprio profeta Isaías, numa outra passagem, vai falar de que a palavra de Deus, como a chuva, não desce sem deixar fruto. Porém, e sobretudo, a segunda parte dessa antífona, que fala das nuvens que façam chover a justiça, ou, numa outra tradução, o justo. De fato, no Salmo responsorial, era assim que estava a tradução, e foi o refrão que nós escutamos: que os céus lá do alto derramem o orvalho, que chova das nuvens o justo esperado. Portanto, quem é o justo que descerá das nuvens, senão o Senhor? Portanto, como eu dizia, é uma síntese perfeita entre o desejo de que venha do céu uma resposta e a resposta que Deus nos dá, que vai muito além daquilo que esperávamos, porque Deus não dá simplesmente uma graça, um auxílio, mas vem Ele mesmo, se faz homem, se faz o justo para nos salvar. Porém, sempre ainda na primeira leitura de hoje, podemos ver que essa experiência de realmente saber reconhecer a presença do justo que vem até nós, que desce das nuvens como o orvalho, é preciso que nós estejamos como que abertos a essa realidade. Vemos no Evangelho como João Batista manda aqueles discípulos a perguntar se Jesus era realmente aquele que se esperava. E às vezes essa dúvida pode pairar sobre cada um de nós, num nível ainda mais profundo, quando nós nos perguntamos: mas será que é assim mesmo? Será que realmente Jesus está presente ao meu lado? Será que Jesus realmente me ouve? Será que Jesus realmente pode fazer algo por mim? E a primeira leitura nos coloca, por um lado, diante de Deus que fala da sua onipotência. Começa o texto dizendo: eu sou o Senhor e não há outro. Eu formei a luz e criei as trevas. Criei o bem-estar e as condições de mal-estar. Ou seja, o Senhor que está por cima de tudo. E nada do que acontece é sem que a vontade de Deus o permita. E aí há duas frases sempre na primeira leitura que eu acho que podem nos fazer refletir muito sobre a nossa abertura de coração para saber reconhecer que o justo está no nosso meio. Em primeiro lugar, quando fala: não criei a terra para ficar vazia. Aqui, de uma forma muito sutil, mas ao mesmo tempo objetiva, o que o profeta diz é: Deus não faz nada sem uma razão.
E nós devemos ter sempre essa convicção na nossa vida, sobretudo quando não compreendemos os acontecimentos que estamos experimentando, porque muitas vezes as dúvidas que podemos ter sobre a efetiva presença do Senhor junto de nós, nascem disso, da incompreensão daquilo que experimentamos. Porque às vezes partimos de um princípio que é falso, de que se eu tenho fé, nada de ruim vai me acontecer. Isso não é verdade. Porém, também não é verdade que Deus nos manda maldições ou que permite que coisas ruins aconteçam na nossa vida sem nenhuma razão. E aqui eu tenho que confiar. Eu tenho que ter essa convicção de que, embora agora eu não entenda, Deus tem um plano. A providência de Deus permite, seja lá o que esteja acontecendo, por alguma razão. E quando eu me abro a essa realidade, começo a perceber essa presença do justo. Por outro lado, também o profeta Isaías dizia que não há outro que salve. E aqui essa ideia também de não colocar a nossa esperança em realidades que não sejam única e exclusivamente Jesus. Porque quando eu coloco a minha felicidade, podemos entender a salvação como a felicidade plena, nas realidades terrenas, eu nunca vou encontrar de fato algo que me sacie. E aí vou continuar nesse vazio, vou continuar nessas dúvidas, vou continuar nessa busca incessante e que muitas vezes vai me afastar sempre mais de Deus. Ao contrário, que eu saiba reconhecer que a cada dia Deus opera quando eu confio, quando eu reconheço a minha pequenez e admito que não sou capaz de compreender, mas que Deus tem um plano e que sei que Ele é meu Pai e que não há de permitir nada de mal. Eu vejo o que viram os discípulos de João Batista, que os cegos recuperam a vista, porque eu sou o primeiro a recuperar a visão da fé. Os paralíticos andam, porque eu me sinto fortalecido diante das dificuldades e continuo caminhando, embora deva enfrentar obstáculos. Os leprosos são purificados, porque vejo que o Senhor me toca com sua mão misericordiosa e me liberta dos pecados. Os surdos ouvem, porque a palavra de Deus que eu leio começa a ganhar um novo sentido na minha vida. E os mortos ressuscitam. Porque aquele que não tem esperança é como um morto. Mas quando eu recupero a esperança, eu verdadeiramente ressuscito dos mortos. Assim sendo, que nós, como também falava o profeta Isaías, possamos dobrar os nossos joelhos diante do justo que vem das nuvens. Que possamos jurar com toda a nossa língua, louvando-o, preparando-nos para o Natal, agradecendo por esse dom tão maravilhoso que os céus nos deu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.